Combinado, Carol. Enquanto a gente aguarda aí essa movimentação, acompanha a movimentação lá no Congresso Nacional, já vamos repercutir esse assunto aqui com Fernando Mollica e com Boris Casoy no Liberdade de Opinião. Mollica, e aí, em uma investigação paralela a essa que acontece na Polícia Federal, com suspeita de interferência, segundo o delegado que liderava, né, as investigações até aqui, a possibilidade da criação nessa CPI agora vinga no Congresso Nacional, na sua visão? E se vingar, Mollica, tem o potencial de ir além das investigações que já estão em curso em outros órgãos? Bem, vamos lá, pegando pela última pergunta. A intenção dos senadores que querem a CPI é ir além, né? Não ficar só na questão da relação dos pastores com o então ministro Milton Ribeiro. A questão é avançar, principalmente na direção do FNDE, que é o braço financeiro, digamos assim, do Ministério da Educação, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, um fundo bilionário que tem muito dinheiro, que é comandado, que é presidido hoje por um aliado do senador e atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, a gente ouve aí nas últimas semanas várias denúncias, várias informações sobre tentativa de superfaturamento em compra de ônibus, em compra de material escolar, enfim, material carteiras, enfim. Então, a ideia da CPI é ampliar essa investigação, não ficar só no caso lá do ministro e dos pastores. Então, esse é o primeiro ponto. Então, e nesse caso, até a prisão, a gente tem que olhar ter um olhar político também em relação a isso. Do ponto de vista jurídico, a libertação do ex-ministro é correta, ela faz sentido, não é nenhum absurdo. Agora, do ponto de vista político, é complicada, porque passa uma ideia de impunidade, reforça a ideia da CPI. Se ele continuasse preso, que talvez fosse uma forçada de barra, isso daria a ideia de, não, a polícia está trabalhando, a justiça está trabalhando, não precisa de CPI. Com ele solto, reforça a ideia, a versão política de que não, a CPI precisa atuar, ainda mais depois que o delegado lá da PF falou em interferência. Bem, aí fica a questão, vai ser criada a CPI? Eu conversei há pouco, agora de manhã, com o senador Randolfo Rodrigues, que é o autor dessa proposição de criação da CPI. Ele confirmou que ele já tem 28 assinaturas, o requerimento de criação já tem 28, ele espera conseguir mais 3 para apresentar esse requerimento na terça-feira. Aí eu perguntei sobre algo que ontem o nosso colega Caio Junqueira revelou, ele conversou com o líder do governo no Senado, o Carlos Portinho, e o Carlos Portinho argumentou que o governo, a bancada governista, já tinha apresentado propostas de criação de 3 CPIs, requerimentos de criação de 3 CPIs, e isso engarrafaria, digamos, o fluxo de CPI, impediria a criação de uma nova CPI neste momento. Aí o Randolfo disse que isso não tem nada a ver, que a Constituição não fala nada em limite de CPI, não existe esse limite de CPIs em andamento, isso o regimento do Senado também não fala nisso, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles apresentam as CPIs dele, a gente apresenta as nossas e vida que segue. E aí veio a questão, para a CPI, caso esse requerimento seja apresentado com um número mínimo de assinaturas, cabe ao presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, fazer a leitura. Na CPI lá da pandemia, ele foi protelando, só fez a leitura do requerimento depois de obrigado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu perguntei para o Randolfo sobre isso. E aí, você tem conversado com o presidente e tal? Ele disse que conversou ontem com o presidente Rodrigo Pacheco, ligou para tratar de outro assunto, pedido de um avião para ir lá para a Amazônia, história lá dos assassinatos. Aí disse que o Rodrigo até brincou com ele, falou, olha, eu não vou acrescentar nenhum nome no requerimento, mas não vou retirar também. Então, ou seja, na visão da oposição, o presidente Rodrigo Pacheco não vai se empenhar para embarrear a CPI. Não vai se empenhar para criar, mas também não vai se empenhar para embarrear. Até porque da outra vez que ele fez isso, ele acabou tomando lá um chega para lá do Supremo. Vamos ver se essas assinaturas serão mantidas, se haverá novas assinaturas, se isso será mantido, se haverá novas e se na terça-feira vai ser apresentado. Agora, o Randolfo diz que não há qualquer empecilho para a criação desta CPI. É com vocês.